Fala galera, iniciando mais um vídeo por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Canal esse que vai te mostrar a respeito da palavra de Deus e vai com certeza acrescentar muito a sua fé. Antes de eu começar o vídeo, eu sempre tenho um costume aqui em fazer com que a pessoa pegue um pedaço de papel e uma caneta para poder marcar aquilo que é importante para a vida dela, porque há uma grande estratégia que Deus nos dá e a gente não pode em nenhum momento abortar essa estratégia. Qual? Da gente sempre aplicar aquilo que tem muita importância. Porque geralmente aquilo que Deus chama muito atenção na palavra é porque Deus está evidenciando que se a gente fizer isso que Ele está falando para a gente fazer, isso vai acontecer. E hoje eu vou falar exatamente sobre essa questão, sobre fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas também não fazer aquilo que eu não devo fazer. 1 Samuel capítulo 13 é um texto bem conhecido por nós. É aquele texto onde vai dizer que os filisteus estavam vindo em direção a Saul e seus homens. E Samuel disse para ele esperar, porque chegaria para sacrificar em favor do povo. Só que a Bíblia vai nos mostrar que por Saul ter ficado com medo, Saul então decide sacrificar em vez de esperar Samuel chegar. A primeira observação que eu quero trazer para você aqui, através desse vídeo, a respeito dessa palavra, é que toda vez quando Deus te dá uma palavra, Deus vela por essa palavra. É costumeiro a gente poder ver dentro da história da Bíblia muitas pessoas errando nesse quesito, porque na verdade a fé é um exercício diário a respeito da confiança em Deus. Então olhar para esse erro de Saul é a gente poder compreender que Saul, ele não exercia a fé dele diariamente. É por isso que os desafios são necessários. Por isso que Deus sempre faz a gente se mover por meio da fé. Porque a fé qualifica a nossa estrutura. Porque a fé potencializa a nossa confiança em Deus. Então a Bíblia diz que Saul vai lá e sacrifica. Samuel chega para ele e diz: o que você fez? Você acabou, Saul, de remover da sua casa aquilo que era perpétuo da parte de Deus. Eu não sei se isso é frustrante para você, mas quando eu leio isso é muito frustrante. É como se Deus falasse assim: olha, eu vou te dar um meio de sustentabilidade que nunca mais você vai precisar trabalhar para alguém. Na verdade, mais do que isso, nunca mais a sua família e suas gerações vão precisar trabalhar para alguém. Imagine algo tão extraordinário que você espera viver da parte de Deus e Deus fala assim: olha, isso que você quer viver, toda a sua família vai viver, toda a sua descendência vai viver. Foi exatamente isso que Saul perdeu. Agora, por que Saul perdeu? Porque Saul não confiou na palavra de Deus. Então, toda vez quando a gente deixa de confiar na palavra de Deus, a gente coloca em risco a promessa que Deus nos fez de maneira perpétua. Saul abortou a promessa. Saul abortou a bênção. Saul abortou aquilo que era eterno da parte de Deus. Só que a Bíblia vai dizer por que Saul fez isso. A Bíblia diz que os filisteus estavam vindo em direção a Saul. Só que a Bíblia também nos afirma que não sobreveio sobre Saul e seus homens. Porque a palavra que Deus te dá, ela te respalda, ela garante a sua vida, mas também coloca limite na geografia do inimigo. Então eu gravo esse vídeo aqui para te dizer algo. A palavra que Deus te liberou está trabalhando em seu favor e está colocando limite na ação do inimigo contra a sua vida. Não vai chegar em você. Não vai chegar em você. Às vezes o inimigo não são homens, mas são situações. Só que você precisa se recordar da palavra, porque não é só uma promessa que Deus te deu. É uma palavra que está trabalhando no mundo espiritual e está fazendo com que todas as coisas cooperem com o seu bem. Então guarde isso no seu coração. Não dê jeitinho naquilo que só Deus pode realizar. Gênesis capítulo 15 vai falar sobre o questionamento de Abrão a Deus, dizendo: Deus, cadê o meu filho? E Deus disse: eu vou te dar um filho. Foi Deus quem disse: Abrão, eu vou te dar um filho. A Bíblia não diz que Deus falou assim: Abrão, vai lá e faz um filho. Vai lá e gera um filho. Vai lá e dá um jeito para ter um filho. Só que Gênesis 16 vai dizer que Abraão dá um jeito para ter um filho.
O fato de você ter recebido uma palavra de Deus a respeito de uma promessa que Ele te fez não te dá legalidade para que você gere aquilo que só Ele tem capacidade de fazer e de gerar. Eu sei que é meio duro ouvir isso, mas guarde isso no seu coração como a verdade de Deus para a sua vida. Quando Deus te promete uma palavra, Ele se responsabiliza por ela, Ele trabalha por ela, Ele te ensina que está no controle, no comando, para trabalhar em meio a essa palavra em favor da sua vida. Cuidado para que em meio a uma pressão você não gere o que não deve gerar. Para que em meio a uma situação você não faça aquilo que você não deve fazer. Cuidado para que você não ceda diante de uma situação que você não deve ceder. Porque muitas das vezes aquilo que você faz sem a direção de Deus pode fazer com que a sua vida seja totalmente destruída. Não porque Deus não tem capacidade de te guardar, mas porque você decidiu andar pelos seus pés. Guarde isso no seu coração. O problema da proposta é que você sustenta o que gera, mas o ganho do propósito é você ver quem gerou sustentar o que te prometeu. Deus não faz só uma promessa, Deus não te dá só uma palavra. Ele te mostra que é o sustentador, que é o investidor e que é o pilar daquilo que Ele te promete, daquilo que Ele te fala e da palavra que Ele te dá. Então eu termino aqui esse vídeo te dizendo: não ceda, não gere proposta, não faça aquilo que Deus não te deu por direito fazer. Pode ser muito dura essa palavra, mas guarde isso no seu coração, porque com certeza o tempo da necessidade vai chegar. Chegou para Elias em 1 Reis capítulo 17, lembra do vídeo? O ribeiro secou, só que Elias só saiu debaixo de uma palavra de Deus. Então eu termino esse vídeo aqui te dizendo: só saia do lugar diante de uma palavra que Deus te dá. Mesmo que o ribeiro seque, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que a situação saia do seu controle, espere pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para velar pela sua vida e te colocar, te inserir na geografia que sucede a sua vida. A Bíblia diz isso lá em Ruth. A Bíblia diz que Noemi escutou as notícias de que a sua terra de origem estava gerando novas colheitas. Então ela decidiu voltar. Ela recebeu uma palavra, ela escutou uma palavra, ela ouviu um anúncio do céu e ela entendeu que ela tinha que voltar. E quando ela voltou, Ruth, a sua nora, foi agraciada por Deus, casando com Boaz e fazendo com que na casa de Noemi a prosperidade e a abundância de Deus voltasse novamente. Então, eu selo essa palavra dizendo isso para você. A palavra que Deus te dá te garante, e o lugar que Deus te coloca te sustenta. Que você fique na paz, que essa palavra venha abençoar a sua vida. Se você gostou, curte aqui, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você fique por dentro de tudo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.